meu nome é Isadora Cristine da Silva e atualmente eu sou licenciada em História pela Universidade Federal de Berlândia. O episódio de hoje do podcast Diálogos Olimpianos trata a respeito do meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Semiramis Corsi Silva e defendido neste ano de 2026 na UFO. Meu TCC, ele tem como tema Cleópatra em Sala de Aula, proposta pedagógica a partir da Ode 1.37 de Horácio, onde eu faço uma abordagem sobre as representações da Rainha Cleópatra com base na Ode 1.37, escrita pelo poeta romano Horácio. Dando início a essa análise, é necessário relembrar a questão motivadora da pesquisa, que teve início a partir do questionamento de que, se ainda hoje existem as mais variadas representações de Cleópatra na cultura popular em geral, e que são retratadas com propósitos diferentes, porque apenas determinadas características e aspectos da vida de Cleópatra são mantidos, lembrando que essas características são em sua maioria atreladas a traços considerados ruins ou pejorativos, como ela ser soberba, mesquinha, fútil, sedutora, fatal e coisas relacionadas. A partir dessas indagações, eu fui até a professora Semiramis, que me orientou a trabalhar um pouquinho mais a questão motivadora, onde eu cheguei até a pergunta final. Quando se inicia a representação de Cleópatra como símbolo de mulher fatal? Mas antes de passar para a organização da pesquisa, para responder à questão, é preciso esclarecer que a temática Cleópatra e suas interpretações teve início a partir da produção do livro Cleópatra vai à escola, organizado pela professora Semiramis e escrito pelos alunos da turma de estágio supervisionado 2, no segundo semestre de 2024 do curso de História da UFO. O livro ele faz uma análise de 3 produções diferentes que retratam a rainha Cleópatra. A primeira sendo o filme César e Cleópatra, de 1945. A segunda sendo o quadrinho Asterix e Cleópatra, publicado na década de 1960. E por último, a série Rainha Cleópatra, de 2023, produzida pela Netflix. Além das análises, foi feito um material pedagógico para trabalhar com cada suporte. Este e-book está disponível hoje através do site da editora da Universidade de Pernambuco, a EDUP. Retornando à questão, quando se inicia a representação de Cleópatra como símbolo de mulher fatal? É neste momento que o nome do poeta Horácio, por indicação da professora Semiramis, entrou na minha pesquisa. Quinto Horácio Flaco nasceu em 65 a.C., na cidade de Venúzia, localizada ao sul da Península Itálica. Ele era filho de um liberto que exercia a função de coator exactum, um coletor de pagamentos em leilões, tendo este fato influenciado na obra do poeta que chega a descrever em sua sátira a gratidão e o respeito por seu pai, que o criou com as melhores condições possíveis, proporcionando uma educação de qualidade. Horácio, por sua vez, ele tem um papel importante dentro do Principado de Augusto. Ele faz parte ali do Círculo de Mecenas, um grupo de poetas e outros tipos de artistas que tinha como objetivo moldar a percepção pública, principalmente a da elite, sobre Otávio, que passa a ser chamado de Augusto depois de receber esse título em 27 a.C. Cada poeta, porém, eles escreviam à sua própria maneira e estilo, sendo que nas obras de Horácio era comum que ele tratasse de temas considerados mais simples e até mesmo triviais por conta da sua origem. Além dessa simplicidade, Horácio escrevia com grande influência grega, mais especificamente dos poetas eólios, que são os escritores do período helenístico, quando por causa das conquistas de Alexandre o Grande, a cultura grega ela se espalha por várias regiões e se torna mais meticulosa, mais significativa e abstrata, se adaptando às culturas das regiões conquistadas. As particularidades da escrita de Horácio, elas são de grande utilidade dentro do que podemos entender como propaganda política para a ascensão de Otávio, o que fez com que, além de uma parceria profissional, Otávio e Horácio também se tornassem amigos, a ponto de que no final da vida do poeta, Otávio, já Augusto, o concede uma valiosa propriedade ali em uma área rural. A partir do entendimento sobre a importância política da obra de Horácio,
O meu raciocínio para a escolha da fonte, ele se pautou nas seguintes justificativas. A primeira foi o fato de Cleópatra e Horácio terem sido contemporâneos. Dessa forma, tudo que ele escreveu em sua obra foi com base no que ele estava vivendo no presente. A segunda justificativa é que as menções à rainha do Egito feitas por Horácio são algumas das mais antigas registradas sobre ela. As citações de Horácio a Cleópatra que eu usei para pesquisa estão escritas na Ode 1.37. As odes, a título de esclarecimento, são poemas líricos, que eram declamados ou cantados juntamente com instrumentos musicais, podendo ser alegres, tristes, hinos melancólicos ou outros tipos. A Ode 1.37 de Horácio tem por objetivo retratar a Batalha de Ácio, que foi o conflito final entre Cleópatra e Marco Antônio, que eram aliados contra Otávio, destacando principalmente a vitória de Otávio, já que é este conflito que auxilia a solidificar o posto de Otávio, que passa a ser Augusto, o príncipes romano, ou melhor, o primeiro cidadão de Roma, o primeiro do Senado. Otávio usou o título de príncipes para se apresentar como o primeiro cidadão de Roma, escondendo seu poder quase absoluto sob a aparência de uma república restaurada. Para analisar como as menções a Cleópatra dentro da Ode de Horácio influenciam a percepção pública até hoje, eu organizei meu pensamento da seguinte maneira para a disposição dos capítulos do TCC. No capítulo 1, eu tratei sobre Horácio e seu contexto político-social, explorando a influência dos acontecimentos ao redor dele e como eles impactaram na sua obra, levando em conta o Principado de Augusto e a situação política de Roma. Este capítulo ele também aborda a escrita de Horácio e como ele utilizou de seu estilo para auxiliar o objetivo de Otávio. No capítulo 2, eu abordei a Ode 1.37 de Horácio. Esse capítulo ele é uma análise mais aprofundada da obra, principalmente das menções a Cleópatra, levando em consideração a comparação entre o ser feminino da época e o que entendemos como a figura contemporânea de Cleópatra. No capítulo 3, o último capítulo, eu realizei um tipo de conversa, especialmente com a parte da licenciatura dentro da minha formação. Intitulado Cleópatra em Sala de Aula, este capítulo ele tem como objetivo unir a análise e estruturar um material pedagógico dividido em introdução, plano de aula e material didático, que no caso foi um folder. Tendo definido a minha fonte, eu utilizei a tradução feita pelo professor Daniel da Silva Moreira, da Ode 1.37. Essa ode, nessa tradução, será agora ouvida por nós pela voz do meu colega, Robson Henrique de Oliveira, membro do GEMAN. Agora é beber, agora os pés livres, é a terra pulsar, agora era tempo de ornar os coxins dos deuses com os festinçalhos, camaradas. Até hoje era ímpio tirar o sécubo da adega ancestral enquanto a rainha tramava insanas ruínas ao Capitólio e a morte ao Império. Com um bando de homens torpes por vício, corrompido, orgulhosa a esperar seja o que fosse e ébria da doce fortuna, mas abrandou sua fúria. Só um navio a custo salvo das chamas, César reduziu sua mente em delírios, mareóticos a temores reais, e desde a Itália correndo, perseguindo-a a remos, tal qual falcão, as frágeis pombas ou ágil caçador, a lebre nos campos gélidos da Emônia, para pôr em correntes o monstro fatal. Ela, a morte mais nobre almejando, não temeu a espada, como as mulheres, nem com frota veloz buscou praia oculta. Ousou contemplar, com rosto sereno, seu palácio extinto e audaz tocar ásperas serpentes para que o negro veneno se entranhasse em seu corpo. Mais feroz da morte deliberada, nega que a conduzam cruéis liburnas, como simplória, em soberbo triunfo, mulher em nada humilde. As partes destacadas da Ode que eu usei também para o desenvolvimento do material didático e que pudemos ouvir através da gravação do Robson foram: a rainha tramava insanas ruínas ao Capitólio, ébria da doce fortuna, monstro fatal, não temeu a espada como as mulheres e, por último, mulher em nada humilde. Dentro do corpo do TCC,
eu dei mais destaque à expressão monstro fatal, no original em latim fatale monstrum, sobretudo com o auxílio das interpretações da historiadora Camila Ferreira Paulino da Silva e da pesquisadora da área de letras clássicas Leni Ribeiro Leite, que trazem a interpretação da palavra monstro não com sentido fantasioso literal, mas sim como aquilo, nesse caso alguém, que vem de fora, que não pertence ao mesmo lugar que eles. Essa interpretação, ela possibilita um maior entendimento sobre a estratégia de Horácio e Otávio, que voltaram seus ataques a Cleópatra, uma rainha estrangeira, e não ao romano Marco Antônio, o real rival de Otávio, e que também era aliado de Cleópatra. Tal estratégia parece ter sido usada para garantir a ascensão de Otávio, que não poderia estar envolvido em uma batalha civil, e como visto, a estratégia teve resultados positivos. Esses termos e trechos analisados da Ode 1.37 também foram escolhidos com o objetivo de dar sentido ao material didático proposto, que está pautado nas diretrizes e bases da educação nacional, dando origem à Lei 14.986, de 2024, que prevê, abre aspas, incluir a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, e institui a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história no âmbito das escolas de educação básica do país. Fecha aspas. Passando para a parte do desenvolvimento do material pedagógico, a aula sobre o tema foi pensada para turmas de ensino médio, especificamente as turmas de primeiro ano, já que Egito está inserido nas temáticas obrigatórias, de forma que abordar a vida de Cleópatra não fugiria dos assuntos a serem tratados pelo professor. Todos os objetivos e habilidades da BNCC pensadas para a aula estão inclusos no plano de aula disponibilizados para o professor. Para que o professor tenha uma maior familiaridade com o tema, eu também desenvolvi um material de apoio que reúne algumas das minhas principais análises dentro do TCC, além de contar com uma explicação sobre a utilização de literatura como fonte histórica, principalmente em sala de aula. Por último, o material didático produzido para a aula foi um folder, uma escolha intencional por ser um material de fácil acesso e distribuição que não depende da estrutura da escola, como no caso dos slides ou vídeos. O folder também serve para registro e material de estudo para o aluno, parte essencial do trabalho do professor. O folder que eu desenvolvi, ele conta com uma introdução sobre a vida de Cleópatra e também algumas interpretações sobre o tema, a íntegra da Ode 1.37, destacando algumas expressões, uma explicação sobre o contexto político-social de Roma na época e a relação de Otávio e Horácio, e uma proposta de atividade usando as expressões destacadas em comparação com a leitura moderna de Cleópatra. Sendo assim, levando em consideração a minha análise sobre a Cleópatra de Horácio na Ode 1.37, a conclusão é de que todo tipo de produção, seja literária, musical, teatral ou outra, tem o seu propósito atrelado ao presente em que foi elaborada. O mesmo deve ser compreendido em relação à obra de Horácio, cujo propósito era difamar a imagem de Cleópatra para que a vitória de Otávio fosse vista como um marco da história de Roma. Mesmo chegando a essa conclusão, permanecia a questão acerca do porquê apenas determinadas características de Cleópatra foram preservadas ao longo do tempo e em diferentes suportes midiáticos. A minha interpretação para essa indagação é que, para além de uma escolha narrativa voltada à construção de uma suposta superioridade do Ocidente, a própria representação do Egito dentro do imaginário ocidental exerceu forte influência nesse processo. Ao longo da história, o Egito frequentemente foi retratado sob uma ótica orientalista, associada ao exotismo, ao mistério e à sensualidade, elementos que contribuíram para a construção de uma imagem estereotipada de Cleópatra. Nesse contexto, aspectos ligados à sua capacidade política, diplomática e estratégica foram frequentemente secundarizados em favor de representações que enfatizavam a sua beleza, sedução e dramaticidade,
Ou melhor, daí sai a construção dela como a femme fatale, ou mulher fatal. Além disso, o fato de Cleópatra ser uma mulher desempenha um papel central na maneira como a sua imagem foi perpetuada historicamente, como aponta a historiadora John Scott no artigo Gênero, uma categoria útil de análise histórica. O gênero constitui uma categoria primária de análise historiográfica, influenciando profundamente a construção das narrativas históricas e os significados atribuídos aos sujeitos ao longo do tempo. Dessa forma, a memória histórica de Cleópatra foi moldada não apenas por disputas políticas e culturais entre a construção do Oriente e do Ocidente, mas também por concepções de gênero que condicionaram quais aspectos de sua trajetória seriam valorizados, silenciados ou reinterpretados. Cleópatra é um verdadeiro ícone, uma personalidade histórica que atinge um patamar quase místico, que quase deixa de ser real e se torna parte da cultura popular através de representações feitas ainda atualmente, cada vez se reinventando, mas nunca deixando de ser relevante. Para quem se interessou ou quiser saber mais sobre esse tema, eu indico que procurem pelo meu TCC no repositório de TCCs da UFO ou na página academia.edu do GEMAN. Da mesma forma, não deixem também de baixar e conhecer o nosso livre material didático Cleópatra vai à Escola, baixando o e-book pelo site da Edup. Por fim, eu gostaria de agradecer à professora Semiramis pela oportunidade de participar desse episódio e poder falar do meu trabalho que é tão significativo para mim. Também agradeço ao meu colega Robson, membro do GEMAN, por ter gravado uma tradução da OD 1.37 para esse episódio. Não esqueçam de seguir o perfil do GEMAN no Instagram e sigam também o nosso podcast no Spotify e demais aplicativos. Um ótimo dia a todos e até o próximo episódio.